acompanha de perto todas as movimentações. Ontem trouxemos a análise de uma pesquisa eleitoral para a corrida presidencial. Hoje vamos falar sobre o estado mais importante do país, São Paulo. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje o primeiro levantamento sobre a disputa ao governo. O levantamento ouviu cerca de 500 eleitores e 1.500 eleitores paulistas com entrevistas realizadas entre os dias 6 e 10 de fevereiro. Vamos conferir aqui os 3 cenários estimulados com o atual governador Tarcísio de Freitas como candidato. No primeiro deles, Tarcísio tem 51% das intenções de voto contra 27,7% de Fernando Haddad. Tá aí para vocês então verem o primeiro cenário. É importante, né? Fernando Haddad que disse que não viria, né, como candidato, mas é sim uma das preferências, ou a preferência do presidente Lula para o governo de São Paulo. No segundo cenário, Tarcísio aparece com 48,5%, enquanto Alckmin marca 29,9% dos votos. Lembrando que o presidente Lula também falou sobre Geraldo Alckmin. Ele disse que tanto Fernando Haddad quanto Geraldo Alckmin tem sim a sua importância em São Paulo, que ele ainda iria conversar com os dois sobre este assunto. E no terceiro cenário, Tarcísio também venceria no primeiro turno se o principal candidato fosse Márcio França. Tarcísio teria 52,8% dos votos contra 18,5% do Márcio França. Então tá aí todos os cenários para vocês. Agora a gente vai debater esse assunto, porque hoje a gente tem Tarcísio em primeiro lugar em todos os cenários. Felipe, a gente já sabia disso, né? Inclusive falávamos sobre isso todo o ano passado, enquanto a gente tinha em mente que Tarcísio viria como candidato da direita, o candidato escolhido por Jair Bolsonaro para concorrer à eleição presidencial. E a gente dizia por várias vezes, Tarcísio vai deixar uma eleição praticamente ganha no estado de São Paulo para concorrer a uma eleição que a gente não sabe como vai ser, uma eleição polarizada e complicada para a presidência da República. A gente vê aí na Paraná Pesquisas, essa primeira pesquisa que foi divulgada, nos 3 cenários, Tarcísio à frente. Principalmente, a gente fala principalmente de Fernando Haddad, porque a gente vê um país polarizado entre direita e esquerda, e Fernando Haddad hoje é o principal nome do PT depois do presidente Lula. A gente vê uma escalada de Fernando Haddad para ser o segundo nome depois do presidente Lula, até porque o presidente Lula não vai poder ser presidente eternamente, uma hora isso vai acabar. Então, Fernando Haddad, se não vier para o governo de São Paulo, ele deve vir aí para a Casa Civil ou talvez tentar o Senado. A gente ainda não sabe ao certo qual é o caminho que Fernando Haddad vai traçar. Ele que disse, né, Felipe, que na verdade não ia ser candidato a nada, que ia apenas ajudar o presidente Lula aí nessa campanha eleitoral, porque é petista e porque conhece mais do que ninguém o Partido dos Trabalhadores, mas o presidente Lula não quer isso não. Quer ele à frente da campanha ao governo de São Paulo, ou quer ele no Senado, porque ele sabe o quão importante é ter maioria no Senado, principalmente nesses próximos 4 anos, ou 8 anos, né? A gente tem 8 anos aí de mandato de senador, ou ter Fernando Haddad aí na Casa Civil, muito pertinho de Lula, caso Lula ganhe as próximas eleições presidenciais mais uma vez. Mas voltando ao nosso assunto, temos Tarcísio à frente em todos os cenários. Já era de se esperar, né? Só muda se Tarcísio realmente tiver problemas aí ao longo da campanha eleitoral, certo? Certíssimo, Neila, certíssimo. Essa pesquisa apenas escancara o que todo mundo já sabia, né? O Tarcísio é um forte candidato à reeleição no estado de São Paulo, é um governador bem avaliado, é um governador que tem grande apoio de diversos paulistanos, então tem uma reeleição praticamente garantida no estado de São Paulo, até o presente momento. Eu falo até o presente momento porque processo eleitoral, tudo pode mudar. E, por outro lado, a gente tem o Lula com uma situação muito complicada no estado de São Paulo, porque tanto o Haddad quanto o Geraldo Alckmin e o Márcio França, que são os 3 possíveis candidatos, né, a abrir palanque para ele no estado de São Paulo, são 3 candidatos que são fraquíssimos, né, comparado com o número do Tarcísio, né?
O Tarcísio ganha do Haddad no primeiro turno, o Tarcísio quase ganha do Márcio França no primeiro turno e quase ganha do Geraldo Alckmin no primeiro turno também, né? E a diferença do Geraldo Alckmin para o Haddad é de 2 pontos percentuais, ou seja, muito pequena, né? Então, o Lula não tem muita escolha, né? E o Haddad também não tem muita escolha, porque não tem como o Lula fugir até o presente momento em relação a esses 3 nomes, né? E na disputa da reeleição à presidência da República, sem sombra de dúvida, né, o Lula quer um candidato que perca, né, mas perca dando uma pouca margem, né, para ele conseguir ganhar como ele ganhou, né, como ele perdeu, né, desculpa, a eleição de 2022, né, é bom lembrar que o Lula perdeu por pouco no estado de São Paulo, né? O fato de ele ter perdido por pouco ajudou ele a ganhar a presidência da República, né? Se eu não me engano, em 2022, o Lula perdeu por pouco no estado de São Paulo e ganhou na capital de São Paulo, né? Mostrando que o nome do Haddad naquele momento foi o nome acertado que fez com que o Lula ganhasse no município de São Paulo e perdesse por pouco no estado de São Paulo, né? Ajudando o Lula a ser eleito em 2022. Agora é uma situação complicada, né? Inclusive, eu vejo gente falando, Neila, da possibilidade de vários aliados, né, defenderem a chapa Tarcísio e Lula, votar para o Tarcísio no governo do estado de São Paulo e votar para o Lula para a presidência da República, né? E digo mais, possivelmente essa chapa e esse cenário, né, seja a única alternativa possível para o PT e para o Lula em 2026. Exatamente, vocês estão vendo aí na imagem, estavam vendo o ministro Fernando Haddad, que deve deixar, agora sim, que deve deixar o Ministério da Fazenda neste mês, nos próximos dias. É muito provável que ele deixe depois do Carnaval. A gente não sabe ainda se o ministro viaja para a Ásia com o presidente Lula, mas certamente após essa viagem à Ásia que o presidente Lula fará depois do Carnaval, o ministro Fernando Haddad deixará a pasta, o Ministério da Fazenda, e aí sim entra o número 2 do Ministério da Fazenda e o ministro Fernando Haddad vai aí colocar a cabeça para ferver, para saber qual caminho ele vai tomar. Se é Senado, se é governo de São Paulo, ou se segue apenas apoiando o presidente Lula na sua campanha. Quem sabe aí vir como ministro depois, para ficar bem pertinho do presidente Lula, aí como ministro da Casa Civil, ficar bem pertinho do presidente Lula aí no suposto próximo mandato. Vamos ver o que nos espera aí do ministro Fernando Haddad. Neila, esse que é o único resultado possível para o Haddad, né? O Haddad dificilmente vai conseguir se desvencilhar de concorrer a governador pelo estado de São Paulo. E o prêmio de consolação para o Haddad, caso o Lula seja reeleito, é se tornar ministro da Casa Civil do segundo governo Lula, né, quarto no total, para poder ficar próximo do Lula e ser o nome do PT para 2030. Mas aí tem uma questão que várias pessoas do PT e várias pessoas que são aliadas ao Haddad e gostam do Haddad, né, consideram que esse cenário seria muito ruim, né? É muito melhor poupar o Haddad para 2030, né? Haja visto que em 2030 provavelmente as eleições serão Haddad contra Tarcísio, né? Então é muito melhor poupar o Haddad dessa disputa eleitoral no governo do estado de São Paulo, que é dificílima, está tudo apontando que o Tarcísio será reeleito com facilidade. Então, seria muito melhor poupar o Haddad e deixar o Haddad condenando a campanha do Lula para a presidência da República para fortalecer ele em uma eventual eleição em 2030 contra o próprio Tarcísio, né? Imagina o Haddad perde uma derrota cachapante para o Tarcísio no estado de São Paulo e pega o Tarcísio novamente em 2030, né? Quantos memes, né? E quantas narrativas teremos falando da fraqueza eleitoral do Haddad como candidato. Então, essas pessoas do PT, que são minorias, né, acham que o PT e o Lula deveriam proteger o Haddad. Mas, Leila, não tem como o Haddad correr, na minha opinião, e não disputar o governo do estado de São Paulo, porque o PT não tem outra alternativa, né? E o Lula precisa perder por pouco no estado de São Paulo, já que ele considera a eleição no estado de São Paulo dificílima, né? Tem que perder por pouco para conseguir facilitar o seu projeto de reeleição. Eu também acredito que não tem outro caminho para Fernando Haddad, não. Está encurralado. Olha, Felipe, falamos agora há pouco da Rio Prev, dessa operação Barco de Papel que